Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. E na aula de hoje falaremos sobre conceitos básicos de combinatória poliédrica. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na abertura aqui foi a música Jesus, Alegria dos Homens, do Bach, na interpretação de Fábio Lima, um brasileiro aí que toca violão super bem, né? Então tá bom. Só então recapitulando aqui, pessoal, que é assim, a proposta dessa disciplina é ser uma disciplina prática e teórica ao mesmo tempo. E aí é claro que quando eu digo prática e teórica, não tenho como dar a teoria de forma rigorosa e aprofundada como seria um curso totalmente teórico, né? Então, para que a gente possa abrir um espaço para ver as coisas pelo lado prático, né? Para vocês verem código, para ver as coisas funcionando, aí a gente acaba tendo que não dá tempo, né, de se aprofundar na teoria, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu não quero também fingir que a teoria não existe, né? Então, então eu quero mostrar para vocês o básico da teoria e até para quem também nunca viu, né, não conhece a área, de repente toma gosto aí pela área e trabalhar com isso no futuro, né? Aí vocês já vão vendo ali os elementos que estão envolvidos, tá? Tanto na parte prática como na parte teórica, tá bom? E aí a aula de hoje vai ser então uma aula mais voltada para a teoria, tá? Eu coloquei aqui, ó, conceitos básicos de combinatória poliédrica 1, porque a gente ainda vai voltar nesse assunto, não sei se em mais uma aula ou talvez mais duas, tá bom? Então tá bom, beleza, vamos lá. Os slides que eu vou mostrar para vocês hoje são do professor Cid Carvalho de Souza, do Instituto de Computação da Unicamp, tá bom? Eu já comentei até com vocês que ele foi meu supervisor de pós-doutorado, né? O Cid, só aqui mais uma curiosidade aqui, o Cid, ele fez o doutorado dele orientado pelo Lawrence Wolsey, que é o autor de um daqueles livros lá da nossa bibliografia, aquele Integer Programming, o azulzinho, né, não o amarelinho. Então, ou seja, estamos aí com uma fonte de qualidade, né? Estamos bebendo a água bem perto da fonte, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, todos os slides aqui que eu vou mostrar para vocês, eles são daqui desse curso que o Cid estava dando, tá? De combinatória poliédrica. Não, desculpa. O nome da disciplina era Tópicos em Otimização Combinatória, tá bom? Lá no Instituto de Computação da Unicamp. Eu só recortei aqui, eu tirei algumas coisas, né? Então não estranhe aqui se na numeração aqui vocês perceberem que pulou aqui alguns números, porque de fato eu quis tirar mesmo alguns slides, tá bom? Porque eram slides que tinham algumas provas de algumas coisas que eu não vou abordar com vocês aqui pelas questões que eu já expliquei aí já no começo da aula, né? Então a gente vai ter uma intuição das coisas, mas vai passar por alguns detalhes aí, vai deixar passar batido, vamos dizer assim. Porque não é o escopo do curso não esmiuçar, digamos, a teoria, tá bom? Aí depois, se alguém quiser ter acesso aqui aos slides na íntegra, é só dar uma googada aí pelo nome do Cid e o nome aqui da disciplina, e vocês vão encontrar lá na página do Cid, tá público lá, tá o PDF completo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu primeiro dar uns spoilers aqui, antes da gente entrar aí nas definições. Então assim, ó, agora eu vou falar um pouco sobre coisas que a gente já viu em aulas passadas e que se você não estiver muito confortável com isso,
talvez seja o caso aí de você voltar e ver outras aulas para que você esteja confortável com as coisas que eu vou falando ao longo do semestre, tá bom? Então, se você sentir que o que eu tô falando, assim, você já não sabe muito bem o que é, já volta lá, tá? Então, aqui, ó, só relembrando aqui algumas coisas. Quando a gente está trabalhando com programação linear inteira, a gente viu que um dos métodos aí bem conhecidos e bem usados é o branch and cut. Inclusive que eu falei para vocês que os solvers lá de programação inteira, eles usam esse método aí na maioria das vezes para resolver os programas lineares inteiros. Aí a gente viu que nesse método a relaxação linear do nosso modelo, ela desempenha um papel muito importante. E aí é claro que assim, depois a gente vai ver outros métodos aí de resolução, pelo menos um outro método, que seria a geração de colunas, né, com Branch and Price, né, no qual também a relaxação linear também desempenha um papel importante. E assim, tudo que envolve formulação, tá, tudo que envolve essa parte de programação inteira, a qualidade da relaxação linear vai ter um papel importantíssimo, tá, no desempenho do método, tá bom? É, então lá no caso do branch and cut, que é um branch and bound misturado lá com plano de corte, a gente viu que a relaxação linear é o que dá o limitante para a gente, né, para a gente usar lá no meio do algoritmo de branch and bound, né? Outra coisa que eu comentei com vocês também é que assim, qual que seria o modelo ideal, né? Aquele modelo que a relaxação linear fosse a melhor possível, né? É, então o modelo ideal é o que tem as inequações aqui que descrevem o fecho convexo dos pontos inteiros, né? A gente está querendo sempre encontrar, né, soluções inteiras. Aí se a gente olhar todos os pontos inteiros e olhar para esse fecho convexo aqui, ó, que é o que embala, vamos dizer assim, esses pontos, né? Esse seria o modelo ideal, tá bom? Por quê? Porque aí quando a gente resolver a relaxação linear, a solução ótima que o algoritmo vai encontrar é um vértice, né? E aí o vértice sendo inteiro, então a solução ótima do programa linear vai ser inteira. Ou seja, o melhor limitante que eu poderia ter é ter a própria solução inteira, né? Então, esse é o mundo ideal, né? Seria o modelo ideal. Eu comentei com vocês também que para problemas, isso só ocorre para problemas fáceis, né? E portanto, para a gente isso não vai ter utilidade, porque problema fácil a gente não precisa usar a programação inteira, a gente pode construir um algoritmo lá direto que resolve o problema, um algoritmo eficiente, tudo. E até provavelmente vai ser mais eficiente do que você fazer algum modelo e tentar resolver esse modelo num solver, tá? Agora, os problemas difíceis, eu comentei com vocês que a gente nunca vai conhecer esse fecho convexo completo, tá? A gente vai ter formulações e a gente vai querer que essas formulações elas se aproximem o máximo possível do fecho convexo, mas elas nunca vão ser exatamente o fecho convexo, tá? Estou falando aqui tudo de forma intuitiva, né? Sem formalizar nada disso, né? Bom, enfim. Agora, então, se a gente está querendo, né, se aproximar desse fecho convexo, aí a gente vai começar a olhar para inequações que a gente quer colocar no nosso modelo e ver se essas inequações elas estão próximas ou não do fecho convexo dos pontos inteiros que a gente está interessado. Tá? Então a gente sempre vai pensar nesse poliedro do fecho convexo dos pontos inteiros, e aí as inequações do nosso modelo, a gente vai olhar para elas e vai falar assim, elas estão ali me ajudando a, sabe, elas estão próximas desse fecho convexo, elas estão muito distantes, né? Para eu ter essa noção de que da qualidade do meu modelo, tá bom? É, então, por exemplo, ó, essa inequação azul aqui, ó, essa inequação azul, eu diria até que ela é inútil, vamos dizer assim, né? Por que que ela é inútil? Sempre isso é relativo a um poliedro que eu estou interessado, né? Então eu estou interessado nesse poliedro aqui, ó. Bom, se eu colocar essa inequação aqui, ó, ela não está nem encostando no poliedro, né?
Então, assim, se eu quisesse ter uma descrição do feixe convexo, essa inequação ela não ia me ajudar em nada, certo? Eu teria que encontrar inequações aqui mais próximas do poliedro, tá bom? Então, essa inequação eu diria que ela é inútil por causa disso, porque ela nem toca no poliedro, tá? Ela é irrelevante, sei lá que adjetivo que eu dou para ela. Essa outra inequação aqui, ó, vermelhinha, ela já está melhor, né? Porque ela, pelo menos ela encosta aqui no poliedro, né? Só que ela encosta só numa pontinha, né? Ela encosta só num vértice do poliedro, né? Se eu tivesse, por exemplo, essa inequação aqui, ó, aí sim ela é uma inequação que ela tá, digamos, arregaçando a lateral do poliedro, né? Aqui só pegou espelho, né? Aqui o cara bateu no teu carro aqui, só deu uma raspadinha, só derrubou o teu espelho aqui. Aqui, ó, essa inequação, ela tá arregaçando a lateral do poliedro, né? Vamos dizer assim. Ela tá pegando, ela pega dois vértices, né? Essa inequação aqui, ela pega esse vértice e pega todos os pontos que estão nessa reta aqui, né? Então ela pega vários pontos aqui do poliedro. E aí, como a gente está pensando em equações lineares, né? E aqui no caso de duas dimensões, então elas vão ser retas assim, então não dá para pegar mais do que dois vértices, certo? A gente está olhando para um poliedro aqui, né? Que é convexo, tudo. Então uma reta aqui não vai tocar em mais do que dois vértices ao mesmo tempo. As retas não dá para dobrar a reta, né? Então, então a inequação, aí se eu olhasse para essa inequação aqui, ó, aí essa sim eu diria que essa é boa, porque ela de fato ela é uma das inequações que eu preciso para descrever mesmo esse poliedro do feixe convexo, né? Então ela é realmente necessária, né? E ela é boa, ela está aqui bem no feixe convexo mesmo, né? E aí, como que eu vejo isso, né? Justamente porque ela está pegando dois vértices, tá bom? Se ela pegar dois vértices do poliedro, é porque ela é boa, né? Se ela pegar um vértice só, ela não é tão boa assim. Se ela não pegar nenhum vértice aí, meu amigo, ela é péssima, né? Tá bom? Então eu tô tentando aqui dar uma intuição para vocês primeiro, tá? É, então nessa aula de hoje, a gente vai tentar mostrar algumas coisas para vocês, né, para a gente conseguir avaliar isso aqui, pegar uma inequação, pegar um determinado poliedro e ver se a inequação é boa ou não é, considerando lá o fecho convexo, né, dos pontos inteiros. É, certo? E aí, para isso, a gente vai precisar de vários conceitos básicos aqui de álgebra linear, tá? Eu não vou conseguir dar uma revisão geral assim, vou falar de algumas coisas aqui de álgebra linear, só o suficiente para a gente entender aqui o que a gente vai fazer, tá bom? Mas aí a gente vai ter que entender as propriedades do poliedro, né? As propriedades das inequações para depois a gente juntar isso tudo e ver quando que a inequação ela é do jeito que a gente quer ou não é. Tá bom? É, maravilha. Então vamos começar agora, de verdade, a parte mais detalhada. Então aqui, ó, desigualdades válidas fortes, né? É o subtítulo aqui, né? Então, primeiro olhar para o conceito de desigualdades idênticas, né? Então a gente diz que duas inequações elas são idênticas se é claro que a gente está interessado em desigualdades que são válidas para um certo poliedro, tá? Então lá naquela figura, se você pegar uma inequação que corta o poliedro aqui no meio, ela não é nem válida para o poliedro, tá bom? Então a gente não está nem olhando para essas inequações, tá? A gente vai olhar sempre inequações válidas para o poliedro, que a gente está interessado, tá bom? Então se eu tiver duas desigualdades aqui válidas para um certo poliedro, eu vou dizer que elas são idênticas se eu consigo obter uma através da outra só multiplicando a outra por algum escalar, tá bom? Então aqui no caso, ó, estou multiplicando por alfa aqui, ó, essa inequação e aí depois que eu faço isso eu percebo que ela é igual a essa outra. Então, na verdade, elas estão dizendo a mesma coisa, né? Eu escalei essa aqui para chegar nessa outra, tá bom? Elas basicamente, se você for fazer o desenho delas lá, é o mesmo, tá? Né? Se você pegar e escalar isso aqui, ó, multiplicar
o 4 aqui por 2, aí multiplica aqui por 2, né, fica 8x1 mais 2x2 menor ou igual a 50, você vai ver que é a mesma reta, tá bom? Então por isso que a gente fala que elas são idênticas, tá bom? E aí é claro que esse escalar ele tem que ser maior do que zero, né? Beleza, né? Porque, enfim, são desigualdades aqui e tal. Se eu multiplicasse por alguma coisa negativa, ia inverter a direção aqui da desigualdade, já ia lascar tudo, né? Beleza. Outra definição aqui, ó. Agora, quando a gente vai falar que uma inequação é mais forte do que a outra, tá? Que aí a gente vai usar o termo que é uma inequação domina a outra, tá? Então, uma inequação dominar a outra significa que ela é mais forte do que a outra, tá bom? E mais forte pra gente, voltando naquele desenho, é assim, ela tá mais próxima do poliedro, tá? Então, se eu desenhasse aqui uma outra inequação, aqui, ó, que está mais próxima do poliedro do que essa azulzinha, eu ia dizer que ela é mais forte que a azulzinha. E, portanto, eu ia dizer que ela domina a azulzinha. Tá bom? Então, vamos ver aqui a definição, então, né? Então, se eu pegar duas inequações aqui, né, válidas, né, para o poliedro, aí como que eu sei que essa aqui domina essa outra, né? Eu teria que pegar o alfa aqui é só o escalar dessa para usar para multiplicar essa inequação, porque na verdade assim a gente está olhando não só para comparando essas duas, mas comparando essa primeira aqui com qualquer outra inequação idêntica a essa, tá bom? Por isso que tem o alfa aqui, tá? Então o alfa ele está dizendo assim, eu não estou comparando só essas duas, eu estou comparando essa com qualquer, ou todas as idênticas a essa segunda aqui, tá bom? Beleza. Então, se eu se eu chegar a essa conclusão aqui, ó, que o lado esquerdo dessa inequação aqui, ó, ele é maior ou igual ao lado esquerdo dessa, né? Pensa que assim, né? Ó, difícil, eu queria mexer a mão aqui, mas a minha mão não tá saindo na tela, né? Então acompanha meu mouse aqui, ó. Então você tem aqui, ó, um lado esquerdo menor ou igual ao lado direito, né? Aí o que eu vou dizer assim que eu vou, vamos supor, vou chamar de vou apertar essa desigualdade, né? O que seria apertar essa desigualdade? É ou eu aumentar o lado direito, esquerdo dela, tá? Porque aumentando o lado esquerdo dela, vai ter menos pontos que satisfazem ela, certo? Né? Então, se eu aumentar o lado esquerdo dela, ou então se eu diminuir o lado direito dela, ou as duas coisas, né, ao mesmo tempo, eu vou estar, digamos que, apertando ela. Vai ter menos pontos que vão satisfazer essa nova desigualdade mais apertada, tá bom? Então, esse que é o conceito do domina, tá? Então, ele está falando assim, ó, se você, ou você aumentou o lado esquerdo, ou você diminuiu o lado direito, então vale aqui com maior igual, menor igual, nos dois casos, só que tem que ser diferente aqui, ó, o π tem que ser diferente disso, ou o π0 tem que ser diferente disso aqui, ou seja, né, ou você satisfez essa desigualdade aqui com maior estrito, ou você satisfez essa desigualdade aqui com maior estrito. As duas com igualdade não pode. Se você falar que as duas aqui batem com igualdade, você está dizendo que essa inequação é idêntica a essa aqui, certo? Né? Que bate exatamente com a definição do idêntica lá. Então, se valesse essas duas aqui, essas duas inequações com equação, eu estaria dizendo que essa inequação é idêntica a essa. Mas então, quando uma dessas duas desigualdades aqui é satisfeita de forma estrita, aí eu vou dizer que essa inequação domina essa outra aqui, tá bom? Ela está mais apertada do que essa. Beleza? Observação: se uma inequação aqui domina a outra, então o poliedro que contém todas as soluções que satisfazem essa inequação aqui mais apertada, ele está contido no poliedro que satisfaz todas essas inequações aqui mais frouxas, né? mais folgada, né? Certo? Porque como esse poliedro é mais restritivo, né? Que se essa inequação ela é mais restritiva, então esse poliedro aqui é mais restritivo, ele tem menos soluções viáveis do que esse aqui, né? E ele está contido dentro desse.
tá bom? Porque todo mundo que satisfaz essa inequação vai satisfazer essa também, né? Certo? Porque ela é apertada nesse sentido aí, né? Enfim, que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então todas as soluções que são viáveis aqui, elas são viáveis aqui também, mas nem todas que estão aqui são viáveis aqui, tá bom? Então esse poliedro está contido dentro do outro. E é o que a gente sempre vai querer, né? Assim, o poliedro, o que está mais compacto possível lá, né? Né? É, beleza? E aqui a gente está olhando para um poliedro assim, só que satisfaz essa inequação. É uma inequação só, tá? Então é como se você estivesse traçando, sei lá, essa reta aqui, ó. E aí o poliedro seria todas as soluções viáveis para esse lado esquerdo aqui, né? O lado direito são os pontos que não satisfazem a inequação, o lado esquerdo os pontos que satisfazem, né? Nesse caso aqui, né? Então, aí a gente olha isso como um poliedro também, tá? O poliedro, às vezes, ele nem é fechadinho, né? Ele pode, porque nesse caso aqui, a gente nem falou de restrição de não negatividade, né? Então isso aqui não, ele não seria finito, né? Ele ficaria aberto aqui, né? A palavra não é essa, ele não seria limitado, tá? Ele estaria abertão aqui. A gente, quando ele é fechadinho assim, a gente chama de politopo, tá? O poliedro, nem todo poliedro é um politopo, tá bom? Mas tudo bem, vai, chega de tecnicalidades. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Definição. Uma desigualdade aqui, ó, válida para o poliedro P, ela é redundante para a descrição desse poliedro se existem K, pelo menos aí K com maior ou igual a duas desigualdades válidas para P, tal que se eu pegar essas desigualdades aqui, ó, válidas para P, e fizer uma combinação delas, né? Então eu vou, isso aqui, essa inequação que está aqui embaixo, ela é uma combinação das inequações que estão aqui em cima, certo? Então assim, se eu conheço essas inequações aqui que são válidas para o P, né? Aí eu pego e faço uma combinação delas, obtenho essa outra aqui, ó, tá? E aí eu digo que essa, ou seja, tá? Ou seja, se ela está sendo obtida como combinação dessas inequações, é óbvio que todo ponto que satisfaz todas essas inequações satisfaz essa aqui também, tá bom? Certo? Né? Agora, o contrário não é verdade, né? Nem todos os pontos que satisfazem essa inequação vão satisfazer todas as outras, tá bom? Quando eu faço combinação linear de inequações, a inequação que eu gero, que eu obtenho, né, por combinação linear das outras, ela é, digamos que, implicada por aquelas que eu usei para fazer a combinação, né? Então é óbvio que ela vai ser satisfeita pelos pontos que satisfaziam as outras. Só que se eu olhar só para essa inequação, aí ela o fato de um ponto satisfazer isso aqui não vai garantir para mim que ele satisfaz todas as outras inequações lá, tá bom? Mas o fato é que assim, então, se eu tinha essas inequações válidas aqui para P, aí eu peguei, combinei elas aqui, gerei uma nova inequação que ela vai estar satisfeita aqui pelos pontos que satisfaziam a outra. E aí essa que é a combinação, ela domina a inequação aqui que eu estou querendo olhar agora, né? Se ela domina essa inequação, aí é claro que essa inequação ela é redundante, né? Eu não preciso adicionar ela, né? Aqui eu acho que o que eu posso transmitir aqui de intuição para vocês é que assim, imagine que você tem lá várias inequações no teu modelo, né? Aí você vai adicionar uma nova inequação no teu modelo. Você vai falar, eu descobri uma nova inequação que é válida para o meu modelo. Né? Ah, então eu vou incluir. Só que aí você descobre que as outras inequações que você já tinha, dava para você combinar elas e obter uma inequação. Então, ou seja, se você combina elas e obter uma inequação, essa inequação vai ser válida já, ela já está satisfeita. Né? Você não, né? Aí então você obteve essa inequação através de combinação e ela, que já está satisfeita, digamos, automaticamente aí, ela ainda domina essa outra que você queria colocar. Então é claro que você não precisa colocar essa aí que você queria, tá bom? Porque ela já está dominada, ela já está satisfeita, né? Certo? E se ela está dominada assim, ainda pior, né?
ela está satisfeita, mas essa outra aqui é mais forte do que ela, né? Então eu não preciso dessa inequação, tá bom? Então essa aqui é a definição de redundante, tá? Basta eu pegar as inequações que eu conheço e fazer uma combinação linear delas e obter uma outra que domina essa que eu tô querendo olhar, tá bom? Beleza, aí eu vou dizer que essa inequação é redundante para a descrição desse poliedro, tá bom? A gente está querendo descrever o poliedro através de inequações, né? Certo? Tá bom. Aí, ó, nesse caso, observação aqui, ó, nesse caso, se eu olhar para o poliedro, então, daquelas inequações que eu conhecia antes, aí eu olhar para o poliedro, que é a combinação linear, uma, né, combinação linear dessas inequações, é claro que, é como até eu já tinha falei aqui várias vezes, na verdade já, né? É claro que esse poliedro aqui, ó, primeiro, ele é mais restritivo do que o de baixo, tá? Porque o de baixo ele é implicado pelo de cima, só que o de cima pode ter outras coisas aqui que, né, ele é mais restritivo do que o de baixo. Por isso que ele está contido nesse de baixo, tá bom? E aí, como a gente falou que essa inequação aqui, ó, domina essa outra, então também vai valer essa última relação aqui, né? Esse poliedro vai ser mais restritivo do que esse aqui, tá bom? Ou seja, né, eu não preciso dessa inequação, né? A conclusão. Então vamos lá. Agora vamos olhar aqui, ó, um exemplo de uma inequação redundante, tá? Então agora eu quero mostrar que essa inequação vermelha aqui, ó, ela é redundante para a descrição desse poliedro aqui, que é o fecho convexo desses pontos inteiros, tá? Então olhando esse poliedro aqui, ó, eu já tenho essa, eu vou olhar para essas duas inequações aqui, ó, essa e essa. E aí eu vou fazer uma combinação linear das duas e vou obter essa aqui. Portanto, eu vou concluir que essa vermelhinha aqui é redundante. Tá bom? Eu já tendo essa e tendo essa, eu não preciso dessa. E é claro, né, que assim, visualmente é fácil de ver isso, né? Porque essa inequação ela toca nesse vértice aqui. Essas outras duas, elas já tocam nesse vértice também. Então, sabe, eu fazendo essa combinação, eu já tenho aqui, de graça aqui, essa nova inequação aqui não vai me dar nada, né? Se eu colocar ela aqui no modelo, não vai mudar em nada aqui o poliedro, né? Então eu posso tirar ela fora, né? Então ela é redundante. Agora, então vamos ver o cálculo aqui de acordo com a definição que a gente viu aqui, ó, né? Então vamos ver qual é a combinação linear que gera essa inequação aí que a gente quer mostrar que é redundante. Então a gente vai pegar a inequação x2 maior ou igual a 1, que é essa aqui, né? O x2 é esse cara maior ou igual a 1, essa aqui, né? Ó, essa inequação vertical aqui, que ela não está escrita aqui, mas é essa aqui, tá bom? Aí só para a gente deixar tudo com menor ou igual, vamos colocar aí menos x2 menos x1, tá bom? Então vamos pegar essa, acho que eu falei errado, né? Eu tinha falado que era essa com essa, mas na verdade... Não, desculpa, agora eu falei errado, não é a vertical não, é essa horizontal, deixa eu olhar aqui antes de eu falar, x2 menor ou igual, não, isso, tá bom, é essa aqui, né? É isso? Ah, tá. É x2 maior ou igual a 1. Tá, desculpa, pessoal. Então, assim, ó, a inequação é x2 maior ou igual a 1. Então, é essa aqui, tá? Então, essa primeira inequação é essa aqui de baixo, tá? Aí, só para ela estar escrita como menor ou igual, né, para padronizar as coisas aqui, então vai ficar menos x2 menor ou igual a menos 1, tá? Essa outra inequação, ó, 4x1 mais 3x2 menor ou igual a 27, é essa outra aqui, ó. Tá bom? Aí qual a combinação linear que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa inequação por 2, é o escalar que eu vou usar nela aqui, e nessa aqui eu vou multiplicar por 1, tá bom? Então multiplico a primeira por 2, a segunda por 1, somo as duas, obtive essa inequação aqui, ó, duas vezes. Vamos olhar o x1 primeiro, né? Então x1 não aparece nessa, só aparece nessa, então vai dar 4 x1. Aí o 2 vai ficar menos 2 com 3, vai ficar 1, né? Então vai ficar 1 aqui.
E aí depois, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, somando com 27 vai dar 25. Então fiz a conta aqui, cheguei justamente nessa vermelhinha aqui, ó, tá? Conclusão, a vermelhinha é redundante, tá bom? Eu obtive ela através de combinação linear dessas duas inequações aqui que eu já são válidas para o poliedro que eu estou interessado, tá bom? Beleza. Agora vamos mostrar que a inequação azulzinha aqui, ó, ela está dominada por essa outra inequação aqui, ó, tá? Ela é mais forte do que a azulzinha, tá? Considerando sempre essa relação de mais forte ou mais fraco com relação a um certo poliedro, né? Então, com relação a esse poliedro, essa inequação é mais forte do que essa aqui, tá bom? Ela domina essa outra. Vamos ver como, né? Visualmente falando, é bem fácil de ver, né? Essa inequação, ela tá aqui raspando aqui, pegando a lateral do poliedro, enquanto que essa aqui, ela não está nem encostando no poliedro. E assim, além disso, né, os pontos viáveis aqui do poliedro que satisfazem essa inequação satisfazem essa também, né? Porque às vezes tem uma inequação que não tem nada a ver com a outra, né? Se você pegar essa inequação e for olhar para uma outra aqui que não tem nada a ver, aí você vai comparar alhos com bugalhos, né? Essas duas aqui, elas têm a ver, vamos dizer assim, né? Os pontos aqui que satisfazem essa inequação, olhando só para as duas, né? E pegando a intersecção, na verdade assim, ó, putz, isso é difícil de explicar. É assim, né? Se eu olhar só essa inequação, quais são os pontos que satisfazem ela? São todos que estão para cima dessa reta toda aqui, ó, tá? Olhando a reta toda, todos que estão para cima. Dessa azul, quais que são os pontos? São todos que estão para cima dessa reta azul. Aí se eu pegar a intersecção desses pontos aqui, ó, dessa inequação com o poliedro e pegar dessa inequação com o poliedro, o azulzinho vai sobrar um monte de ponto para fora aqui, né? Então por isso que ela é dominada pela outra. Eu não sei se... Na verdade eu acho que eu dei uma... Não sei se eu dei uma volta aqui, não sei se eu tô falando aqui, deixa pra lá, vai, esquece isso que eu falei. Corta, vai, se eu fosse tivesse um editor aqui, eu ia falar, corta isso aí que eu falei, mas não tenho editor, né? Então esquece o que eu vou falar. Vamos fazer a conta aqui, vai, vamos fazer a conta, a gente vai chegar a essa conclusão aí. Aqui, ó, tá, então, essa inequação azul, ela não é a inequação azul aqui, tá bom? Acho que teve um erro aqui do slide, tá? A inequação azul aqui é a preta, na verdade, ó, que é o... Vamos jogar para a forma que a gente está considerando como padrão aqui, ó, do menor igual, né? Então, multiplicando isso aqui por menos 1, vai dar menos x1 menos 2x2 menor ou igual a menos 2. Então, essa inequação é azulzinha, tá? Agora, essa inequação aqui, ó, é essa aqui, ó, tá? Então, na forma padrão aqui vai ficar menos x1 menos x2 menor ou igual a menos 3, tá bom? Aí, agora vamos ver aquela coisa do mais apertada, né? Então a gente vai olhar o lado esquerdo daqui e comparar com o lado esquerdo daqui. E depois o lado direito daqui com o lado direito dali, né? Então vamos ver aqui, ó, o lado esquerdo aqui, ó, os coeficientes é menos 1, menos 2, né? Então menos 1, menos 2. E aqui, menos 1, menos 1, menos 1. Aqui, menos 1, menos 1, tá? Então assim, o lado esquerdo dessa inequação, calma aí, deixa eu só ver aqui quem que domina quem, né? Eu quero mostrar que esse cara domina esse, né? Então, esse cara aqui, ó, é o que tá aqui, né? Então, o lado... Calma aí, deixa eu só fazer um silêncio. Ah, tá, não, tá certo. Esse cara é o que está aqui, né? O lado esquerdo dessa inequação está aqui. Então assim, se eu quero mostrar que ela domina, eu tenho que mostrar que o lado esquerdo dela é maior ou igual ao lado esquerdo dessa outra, certo? E aí eu tenho que posso usar um escalar aqui nessa outra inequação, mas ele tem que ser o mesmo aqui dos dois lados aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito. E aí esse escalar aqui vai ser 1, tá bom? Então o lado esquerdo aqui é maior ou igual ao lado esquerdo da outra,
certo? Porque ó, menos 1 é maior ou igual a menos 1 e menos 1 é maior ou igual a menos 2, certo? Então o lado esquerdo dessa inequação é maior ou igual ao lado esquerdo dessa inequação, tá? Agora vamos olhar o lado direito, ó. Lado direito, menos 3 com menos 2, o menos 3 é menor ou igual a menos 2. Então o lado direito dessa inequação é menor ou igual ao lado direito dessa, tá? Aí, como vale com estrito aqui, ó, nos dois casos, né, ó, nesse caso aqui, o menos 3 ele é estritamente menor do que o menos 2. Então isso aqui já seria o suficiente para eu concluir que essa inequação aqui está dominada por essa outra, tá bom? Mas aqui no caso o menor estrito vale aqui também, né? Porque o menos 1 é estritamente maior do que menos 2, tá bom? Então é isso, né? É, o estrito bom, tá bom, vou deixar passar aqui. É que esse maior igual com vetor aqui, na verdade, não era bem. É assim, uma das componentes aqui é maior estrito, né? Não são todas, né? Mas tendo uma que já para mim já é suficiente para dizer que. Para concluir o que eu quero aqui, né? Então essa inequação aqui domina essa outra, tá bom? Beleza. Para programação linear inteira, o poliedro, que é o conv(x) aqui, ó, o x é o conjunto dos pontos inteiros que eu estou interessado, tá? E o conv de x é o fecho convexo desses pontos, tá? Então esse poliedro aqui, ó, que é o fecho convexo dos pontos que eu estou interessado, geralmente isso é desconhecido, né? Isso eu já falei para vocês zilhões de vezes, né? Isso só é conhecido quando o problema é fácil e nesses casos a gente não está interessado, né? Então, geralmente esse conv de x é desconhecido. Portanto, é difícil verificar redundância, tá? Porque para a gente verificar aqui essa redundância, a gente pegou duas inequações do fecho convexo, né? Para concluir que essa outra vermelhinha era redundante. Agora, quando a gente não conhece o fecho convexo, como é que a gente vai saber que uma determinada inequação é redundante? Fica mais difícil, né? Na prática, pelo menos procure verificar se é fácil encontrar uma desigualdade que domine a desigualdade encontrada. Então, sei lá, você encontrou lá no teu modelo tem uma desigualdade. Você não sabe se ela é redundante ou não, né? Se você não sabe, mas pelo menos tenta ver se você consegue encontrar uma inequação que domina ela, porque essa vai ser uma inequação melhor do que ela, né? Então a pergunta que você deve se fazer é essa, falar, no meu modelo eu tenho essa inequação, mas será que eu tenho uma outra que domina essa, né? A gente viu lá no caso da mochila, né? É, no caso da mochila, não. Desculpa, na aula passada, quando a gente estava falando de conjunto independente, né? A gente viu lá que dois vértices do grafo, se eles têm uma aresta, os dois ao mesmo tempo não podem estar num conjunto independente. Vocês lembram que o conjunto independente é um conjunto de vértices que 2 a 2 eles não são adjacentes, né? Então, se eu tenho dois vértices adjacentes, eles não podem estar juntos no mesmo conjunto independente, né? Ou seja, isso me dá uma inequação que é assim, vamos chamar esses vértices de u e v, né? Me dá aquela inequação xu mais xv menor ou igual a 1, tá bom? A gente viu isso na aula passada, certo? Aí a gente viu aquelas inequações de clique lá, né? Vocês lembram o que era um clique? O clique é um conjunto de vértices que eles 2 a 2 eles são adjacentes, tá todo mundo ligado com todo mundo. Aí a gente viu que se a gente pegasse um clique maximal, aí a gente tinha a seguinte inequação. Vamos supor que o clique tem vértices do 1 até o vértice K, tá rotulados aí de 1 a K. Então a gente ia ter a inequação x1 mais x2 até xk, né, somar todos os x's aí desses vértices dessa clique, menor ou igual a 1. Porque, tipo, se é uma clique, todo mundo está ligado com todo mundo, eu vou pegar no máximo um vértice desse conjunto lá no meu conjunto estável. Então essa inequação de clique, ela domina aquela inequação mais simples lá do xu mais xv menor ou igual a 1.
né? Então, ou seja, eu tô lembrando aqui vocês que vocês já viram um exemplo onde isso acontece, em que você tem uma inequação no teu modelo, mas aí você vai lá e descobre uma outra inequação que domina aquela. Então, portanto, você não vai pôr a mais fraca, você vai pôr as mais fortes, certo? Então é isso. Só que lá a gente não falou se essa inequação do clique maximal, se ela é uma inequação dessas aqui do fecho convexo, né? A gente só disse que ela domina as outras, mas a gente de repente pode ter uma outra que ainda domina, ela pode ser redundante, né? Ela pode ser redundante. A gente não falou nada sobre isso, certo? Mas pelo menos a gente, né, sabendo que ela domina lá a outra inequação mais simples, a gente não vai pôr a mais simples, a gente vai pôr a mais forte, certo? Pergunta aqui, ó, pergunta que a gente está interessado, né? Como verificar se uma desigualdade não é redundante para conv x, né? Ou seja, se ela de fato é uma desigualdade que a gente necessária para descrever o poliedro que a gente quer, que seria o fecho convexo aqui, né? Então, como saber quando eu tenho uma inequação, então estava dando esse exemplo da clique, das inequações de clique maximal lá. Como que eu sei se ela é redundante ou não é? Né? Se ela não for redundante, é porque ela é uma inequação aqui do fecho convexo. Né? Como saber isso? É o que a gente vai ver agora. Mas para ver, a gente vai ter que fazer uma volta aqui, tá bom? Vamos dar uma volta grande aqui. Mas a nosso objetivo é esse, tá bom? É mostrar que como mostrar, né? A gente vai ao final da aula até, né, o desfecho da aula de hoje é isso. Como a gente mostra que uma inequação ela é uma inequação do fecho convexo, né? A gente já vai vou introduzir uma outra terminologia aí para isso. Já já. Mas vamos lá. Deixa eu dar um bico na minha água aqui, peraí. Bom, vamos agora fazer aqui, olhar um pouquinho da parte básica lá de álgebra linear, que acredito que a maioria de vocês já devem ter visto essas coisas aqui. Mas também, se não viu, não vai ter grandes problemas. Vamos ver aqui. Deixa eu só ajeitar aqui meu computador. Definição 1. Vetores x1, x2 até xp do Rn, eles são linearmente independentes se eu conseguir obter, fizer uma combinação linear desses vetores, né, multiplicando eles aí por escalares, né, e fazendo a combinação. É uma combinação linear, né? Aí eu faço uma combinação linear que gera o zero, isso deve implicar que todos os escalares que eu usei são zero, tá bom? Ou seja, se eu só consigo obter o zero usando todos os escalares como zero, significa que esses pontos são linearmente independentes, tá bom? Essa é a definição, tá? De linearmente independente. Afim independente. Tem uma mudança pequena aqui na definição, que é assim: se eu faço uma combinação linear que eu obtenho o zero, só que ao mesmo tempo a soma desses escalares dá zero, aí então implica que todos os escalares têm que ser zero, tá bom? Então tem uma pequena diferença, que é assim, no caso aqui eu teria a possibilidade de eu fazer uma combinação linear, obter o zero com escalares que não somam zero, então não necessariamente eles teriam que ser todos zero, tá bom? No caso aqui dessa definição de afim independente. Beleza? Tá bom. Observações. O conjunto. Então só grava isso aí, tá? Anota aí do lado, tal, para vocês lembrarem o que é linearmente independente, o que é afim independente. Observações. O conjunto com um único elemento não nulo é afim independente e também linearmente independente, tá bom? Então, se eu tiver um único vetor lá que não é o vetor zero, né? Então eu vou dizer que aquele conjunto é afim independente, tá? E também vou dizer que ele é linearmente independente, um cara com um vetor só. O vetor nulo, ele é afim independente, mas linearmente dependente,
tá bom? Então aqui é uma distinção aqui, tá? Se eu tiver olhar só para o vetor zerão lá, eu vou dizer que ele é afim independente, mas eu vou dizer que ele é linearmente dependente, tá bom? Convenção. O conjunto vazio é afim independente e também linearmente independente, tá bom? Conjunto vazio. Beleza. Isso aqui acho que talvez a gente nem vai usar aqui em lugar nenhum, eu acho. O conjunto dos vetores linearmente dependentes dos pontos x1 até xp do Rn é dado pelo quê? Né? Por todas as combinações lineares desses pontos, tá bom? Então, é isso, né? Então, todos os pontos que eu consigo obter como combinação linear desses aqui são os vetores linearmente dependentes com relação a esses pontos aqui. E a mesma coisa afim dependente, né? Então, afim dependente são todos os pontos que eu consigo obter como combinação afim desses pontos aqui. E aí, na combinação afim, a soma dos escalares tem que ser 1, tá bom? Essa é a única diferença de combinação linear para combinação afim, tá? Então, uma combinação afim, ela é uma combinação linear, tá? Só que ela é uma combinação linear especial aqui, vamos dizer assim, né? Uma combinação linear que os escalares somam 1, tá? Para eu dizer que é uma combinação afim, tá? Beleza. Linearmente independente implica afim independente, mas o contrário já não é verdade. Afim independente não implica linearmente independente. Por exemplo, se eu pegar esses 3 pontos aqui, ó, que são afim independentes, eu vou ver aqui que eles não são linearmente, eles não são linearmente independentes, né? Eles são LD, né? Eles são linearmente dependentes, tá? Por quê, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu fizer uma combinação, aquele negócio da definição lá, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, linearmente independente teria que implicar isso aqui, ó. Eu só poderia conseguir gerar o zero fazendo combinação linear dos vetores só se todos os escalares fossem zero, para eles serem linearmente independentes. Então o que eu vou fazer é contradizer isso, né? Eu vou fazer uma combinação linear que dá o zero e cujos escalares não são todos zerados. Então aí eu consigo mostrar que aquele conjunto não é LI, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Se eu usar os seguintes escalares aqui, ó, 1 multiplicando esse vetor, 1 multiplicando esse vetor e 0 multiplicando esse vetor, eu não estou usando todos os escalares zero, certo? Então 1 e 0, então não são todos zero. E essa combinação linear aqui vai dar o vetor zero, né? Porque se eu somar esse vetor com esse, vai dar zero. E aí eu vou somar com 0 vezes esse vetor, vai dar zero. Tá? Então esses pontos aqui eles não são LIs, tá? Mas eles são AIs, tá? Eles são afim independentes. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Se eu olhar para um vetor x, que é afim dependente com os vetores x1 e x2, o que eu consigo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui o gráfico primeiro, só para vocês terem uma intuição primeiro. Que é assim, né? As combinações afim desses dois vetores aqui, ó. Então, o vetor x1 é esse aqui, né? Que é o 3, 1 aqui, ó. Então, eu estou fazendo aquele desenho de geometria analítica, né? O vetor partindo aqui do zero, né? Indo até a coordenada 3, 1 aqui, ó. Então, esse vetor aqui é o x1, esse outro vetor é o x2. Se eu fizer qualquer combinação afim deles, que é o quê? Combinação linear, cuja soma dos escalares dá 1, tá? Então, ó, os escalares que eu vou usar aqui, ó, multiplicando esses dois vetores, tá? Então, 3, 1, ó, é esse vetor, 2, 2 é esse vetor. Então, eu vou usar esse escalar aqui, para produzir algum outro vetor aqui, x, tá? Que é esse x aqui, né? Que vai ser afim dependente com esses outros dois. Só que a soma desses escalares sendo 1, o que eu vou concluir, né? Eu vou fazer o sistema aqui, né? Então,
eu vou olhar aqui, ó, olha nesse de baixo aqui, ó, que o sistema de baixo é o mesmo que eu monto aqui no de cima, tá? Como eu não tenho rascunho aqui, vamos olhar esse de baixo aqui, ó. Porque aqui, ó, aqui a gente está dizendo que é assim, ó, x1 é igual a 2 vezes lambda 2 mais 3 vezes lambda 1, tá? Então, ó, x1 igual a 3 vezes lambda 1 mais 2 vezes lambda 2. Aí aqui está dizendo, ó, x2 é igual a 2 vezes lambda 2, uma vez lambda 1. Então, ó, x2 igual a 1 vez lambda 1 mais 2 vezes lambda 2, tá? Então, esse sistema aqui, ó, só que vamos olhar aqui para cima, que aqui eu tenho que ter mais essa inequação. Então, imagina esse sistema que tem essas duas inequações, desculpa, duas equações, e mais essa terceira equação aqui, tá bom? Aí se você fizer a conta aí, tá? Eu tô acreditando que isso aí é fácil para vocês de fazer, né? Então isola lá, faz o teu rascunho, tá? Não vai acreditando em qualquer Zé Mané. O Zé Mané, no caso, sou eu, né? Não o Cid. Mas, então faz a tua continha aí no teu rascunho, isola aqui o x1, isola o x2, tal, substitui aí os lambda, não sei o que, você vai chegar nessa equação aqui, ó. Você vai chegar à conclusão que esse sistema aqui que tem essas duas equações mais essa aqui, ele implica que x1 mais x2 é igual a 4, né? Uma equação que é derivada desse sistema. E essa equação, ela é justamente essa reta aqui, ó, tá? Então isso está me dizendo que o quê? Que as combinações afins desses dois vetores são dá essa reta aqui, tá bom? Sempre que eu fizer alguma combinação vai me dar um afim, vai dar um vetor aqui que para nessa reta aqui, ó, tá bom? Basta que a soma dos escalares seja 1, beleza? Agora, se eu fizer combinação linear, tá? Qualquer, não combinação linear que seja combinação afim, né? Que os escalares têm que somar 1, aí eu consigo gerar o R2 todo, tá bom? Basta dois vetores aqui, linearmente independentes, né? Que esses vetores não podem estar na mesma direção, né? Então, se eu pegar dois vetores que são linearmente independentes, aí eu consigo, fazendo combinação linear deles, eu consigo gerar o R2 todo, tá? Por quê, né? Se eu olhar aqui, ó, de novo, fazer a mesma coisa, né? Pegar lá os vetores, tal, montar essas equações, eu vou chegar nesse sistema, só que agora eu não vou ter essa equação no sistema, eu vou ter só essas duas. Aí eu faço lá, tento isolar, tal, x1, x2, vai dar isso aqui para mim, ó, x1 menos x2 igual a 2 vezes lambda 1, tá? Ou seja, né, x1 menos x2 tem que dar alguma constante aqui, né? Ou seja, qualquer ponto aqui, né, do R2 vai satisfazer isso aqui, tá bom? Né? Para qualquer ponto do R2 eu te dou um lambda 1 aqui que satisfaz, que vai mostrar que eu consigo obter esse ponto com combinação linear desses dois vetores, tá bom? Então basta ter dois vetores LIs que eu consigo obter todo o R2 aqui a partir de combinações lineares desses dois. Certo? Isso aí é coisa básica de álgebra linear, né? Tá? Vamos continuar nessa pegada aí. Deixa eu dar mais um gole na minha água aqui. Definição 2. O posto de uma matriz A, que aí a gente vai usar essa notação aqui, ó, é o número de linhas Li de A, tá? Ou então o número de colunas Li de A, tá? Dá na mesma. Você pode pegar linhas ou colunas, tá? E até nessa disciplina aqui a gente vai olhar mais para as colunas do que para as linhas, tá? Então a gente vai olhar sempre como, mas lá no básico lá da álgebra linear a gente vê que o posto tem essa coisa das linhas e das colunas é igual, tá? Então o posto linha, o posto coluna é o mesmo valor, tá bom? Então o posto da matriz tal é o número de colunas Li dessa matriz A. Depois, será que às vezes eu fico confuso assim, né? Também a gente às vezes erra no básico, né? Então se eu estiver falando alguma bobagem, mas acho que eu não estou falando bobagem, não. Acho que é isso mesmo.
Depois, sabe por quê, pessoal? Às vezes depois eu vou assistir as minhas aulas, às vezes eu descubro algumas falhas, né? A gente vai falar as coisas, depois, sem querer, a gente vê que falou alguma bobagem, mas acontece, né? Mas agora acho que eu não falei bobagem. Mas vamos lá. Seja S o conjunto de soluções viáveis para esse sistema aqui, né? Então, todos os pontos x que satisfazem esse sistema aqui. Então, S não é vazio se e somente se o posto dessa matriz A junto aqui com essa coluna, né? Digamos que é como se eu estivesse botando uma coluna a mais na matriz, né? Que é a matriz A junto com a matriz B tem que ser igual ao posto de A, tá bom? Ou seja, né? Ou seja, o que que está me dizendo? Que se o conjunto de soluções aqui S ele não for vazio, então isso implica que o vetor B ele é linearmente dependente com as colunas de A, tá? Isso tá meio que na nossa cara aqui, ó, porque no fundo, ó, o que que é encontrar esse x aqui que satisfaça esse sistema, tá? O x nada mais é do que os escalares que você vai encontrar, tá tudo bem que, né, assim, a gente está olhando em forma de sistema, a variável está aqui do lado direito, tal, não é aquela forma padrão de escalar, né, que a gente usa, que é do lado esquerdo, né? Mas é como se, no fundo, então, cadê? Ah, aqui. No fundo aqui, ó, o que eu estou dizendo desse x é assim, encontre uma combinação linear de colunas de A que dê B. Então, se há uma combinação linear das colunas de A para chegar em B, então o B tem que ser linearmente dependente com as colunas de A, certo? Então, esse sistema aqui só vai ter solução se o B for linearmente dependente com as colunas de A, tá bom? Certo? Então, se isso não valer, você já sabe de cara que o sistema não tem solução. Seja S, de novo, né, o conjunto de soluções viáveis desse sistema, o número máximo de vetores afim independentes em S, que é o chamado posto afim de S, e vai ter essa notação aqui, é igual a n mais 1 menos o posto de A, tá bom? Então o posto de A, que é a matriz aqui desse sistema, vai ter uma relação direta aqui com o posto afim do S, tá bom? Isso é uma proposição, né? Deveria ser provada, né? Aliás, essa aqui também, né? Ó, não são definições, tá? São proposições. A gente teria que provar isso aqui, tá bom? Mas a gente não vai provar, tá? Mas isso aqui é algo que deveria ser demonstrado, tá? Não é simplesmente, não é meramente uma definição, tá? Então tá bom, isso aqui, esse fato aqui a gente vai usar aqui, tá? Dessa relação aqui do posto afim do S ser igual a n mais 1 menos o posto de A, tá bom? Isso a gente vai usar algumas vezes. Se você quiser marcar no teu rascunho aí, tá? Marca isso aí, ó. Posto afim de S igual n mais 1 menos posto de A. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar, então, esse sistema aqui, ó, né? Então a matriz A é essa aqui, o vetor B é esse aqui, portanto o sistema é esse aqui, né? Então se eu pegar as soluções desse sistema, né? Aí o que que acontece, né? Vamos olhar para a matriz A aqui, ó. Qual que é o posto da matriz A, tá? Quantos vetores, quantas colunas, né? LI eu tenho nessa matriz? Uma só, né? Por quê? Porque se você ver aqui, ó, eu consigo obter uma coluna como multiplicação da outra, né? Então, se eu pegar essa coluna aqui, ó, e multiplicar por menos 4, eu vou ter a coluna do lado aqui, ó, né? Menos 4, aqui menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. Então, essas duas colunas, elas não são LIs, né? Eu obtive uma apenas multiplicando a outra, né? Então, ela é uma combinação linear da outra, né? Então, então as duas não são LIs. Aí se eu pegar uma das duas sozinhas, aí sim é LI, porque a gente viu lá que a definição lá no começo, né, quando a gente estava definindo lá o que era linearmente independente, a gente viu lá que um vetor sozinho ele é LI, né? Então,
o posto de A é igual a 1, certo? Então aplicando aquela proposição 4 que a gente acabou de falar, a gente já sabe qual que é o posto afim do S, né? Que é N mais 1 menos o posto de A. Se a gente já sabe o posto de A, que é 1, né? E o N é 3, é 2, né? Aqui no caso, né? Que é o R2 aqui, né? Então N é 2, então vai dar 2 mais 1, 3, menos 1, 2. Tá? Então o posto afim de S é 2, tá bom? Aí só para a gente fazer, digamos, a prova dos 9 aqui, né? Para ver que de fato o posto afim do S é 2, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar soluções que satisfazem esse sistema aqui, né? Que o S é o conjunto de soluções que satisfazem esse sistema, né? Então, por exemplo, ó, o 1, 1 satisfaz esse sistema, né? Porque ó, 1 no x1 e 1 no x2, né? Então vai dar 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 2 com 8 vai dar 6. Então 1 satisfaz esse sistema. O 5, 2 satisfaz também, né? Vamos ver aqui, ó. 5 menos 8, né? Que é 2 vezes 4. Então 5 menos 8 vai dar menos 3. 10, né, que é 5 vezes menos 2, então menos 10, né, desculpa. Então 5 vezes menos 2 é menos 10, e aqui 2 vezes 8 vai dar 16. Então 16 menos 10 vai dar 6. Então esse cara também satisfaz esse sistema. Esses dois pontos que a gente olhou aqui, ó, que satisfazem o sistema, então portanto estão em S. Eles formam um conjunto maximal de vetores afim independentes, tá? Por que que eles são? Eles estão, ó, se eu pegar, por que que eles são um conjunto maximal de vetores afim independentes? Porque se eu pegar um outro conjunto, um outro ponto nessa reta aqui, ó, que essa reta é a que contém os pontos, as soluções viáveis desse sistema. Se eu pegar algum outro ponto dessa reta, ele vai ser uma combinação afim desses dois aqui, certo? Porque combinação afim de dois pontos vai dar na mesma reta que ele, né? Todos os pontos aqui, né, dessa reta são combinações afim desses dois. Então qualquer um que eu pegar vai ser combinação afim dos dois. Então não dá para pôr um terceiro ponto aqui e falar que os três vão ser afim independentes, né? Ou seja, né, é dois, né? O número de pontos afim independentes aqui do S é 2, né? Conforme a proposição 4 indicava para a gente, tá bom? Então meio que fizemos aí a prova dos 9, vamos dizer assim, nesse exemplo, né? Vamos lá agora. Observação 1. Seja af de S aqui, ó, o conjunto de todos os vetores afim dependentes com os vetores de S. Tá? Então esse af de S é aquele cara aqui, né? Ó. Cadê? Quando a gente faz ó, todas as combinações, então tem um conjunto de pontos, né? Então todas as combinações afins desses pontos é isso aqui, né? Então esse cara aqui é o af desse S aqui, ó, sendo esses seriam esses vetores de S, tá bom? Então o af de S, conjunto de todos os vetores afim independentes com os vetores de S e essa notação aqui, acho que é ρ o nome dessa letra aqui, se eu não me engano. O ρ de S aqui é o posto linear de S, tá? Então é o número máximo de vetores Li de S, tá? Então, tá? Então agora a gente vai só ver assim, essa coisa de posto afim, né? Qual é a relação do posto afim com o posto, né? Que o posto é o posto linear, né? Quando a gente falou lá posto de uma matriz, no fundo era posto linear, né? Então qual a relação de posto linear com posto afim, né? Isso vai depender do zero estar ou não estar nesse conjunto aqui dos vetores afim dependentes de S. Tá? Então, se o zero estiver nesse conjunto, aí o posto linear de S vai ser igual a posto afim de S menos 1. Se o zero não estiver, aí as duas coisas vão coincidir. Beleza?
Aqui, ó, deixa eu só... Ah, tá bom, pessoal. É que assim, tem muito detalhe de álgebra linear. Eu acho que eu também não vou tentar me esforçar para dar intuição de tudo, não, senão a aula não vai dar tempo aqui. É porque acho que tem a ver com aquela definição quando a gente olha para o vetor nulo, né? Ele é, cadê? O vetor nulo, ele é afim independente, mas ele é linearmente dependente, tá? Então essa distinção aqui é o que faz acontecer isso aqui, tá bom? Então vai depender se o zero vai estar ou não vai estar, aí isso vai afetar o posto aqui do cara, tá bom? Com relação ao posto afim, né? Observação 2. Olhando o Rn como descrito dessa forma aqui, ó, estou olhando para um sistema que qualquer ponto em Rn satisfaz, né? Porque se eu pegar qualquer ponto aqui e multiplicar por zero, vai dar zero, tá? Então, é uma forma aqui de descrever o Rn, né? Aí, olhando para essa descrição, então, o zero, por definição lá, ele é linearmente dependente, certo? Na definição lá que a gente mostrou. Então, ou seja, não tem nenhuma coluna aqui dessa matriz que é Li, certo? Porque a única coluna que essa matriz tem é o zero e ela é LD, né? Então, ela não tem, o posto dessa matriz é zero, tá? Não tem nenhuma coluna que é Li. Então, o posto de A é zero. Bom, se o posto de A é zero, então o posto afim do Rn, que é o conjunto de soluções desse sistema, vai dar aquela que a gente olhou lá na proposição 4, né? Vai ser n mais 1 menos o posto de A. E aí, como o posto de A vai dar zero, então o posto afim de Rn vai dar n mais 1, tá bom? Aí, olhando lá para aquela coisa, o zero tá, não tá, né? Nesse caso, o zero ele está em Rn, né? Então, se ele está em Rn, é o segundo caso aqui, ó. Então, o posto linear do Rn vai ser o posto afim menos 1. Então, vai ser n mais 1 menos 1. Então, vai ser n, tá? O posto linear do Rn, beleza? Definição 4. Essas observações aqui também, enfim, são preliminares para a gente poder olhar lá a questão do poliedro, entender a dimensão do poliedro, para depois entender as inequações lá, se elas estão boas ou não estão, né? Definição 4. Seja S um subconjunto do Rn. E aqui o S aqui para o que a gente está interessado aqui em falar na nossa disciplina, né? Esse subconjunto do Rn vai ser um poliedro, tá bom? Na nossa disciplina, né? Então eu vou até já para para chutar o balde aí, eu já vou chamar o S de poliedro, tá? Embora acho que estaria queimando a largada fazendo isso aqui, mas já vou queimar a largada aqui, tá? Então, a dimensão desse S aí, desse poliedro S, é dada é o posto afim de S menos 1, tá bom? Então, a dimensão do S vai ser posto afim de S menos 1, tá? E aí a gente vai dizer que esse S aqui, ele tem dimensão cheia, tá? Ou então dimensão plena, tá? Alguns autores chamam isso de dimensão plena, tá? No inglês lá é full dimension. Então ele tem dimensão plena, full dimensional, né? Se a dimensão dele for a dimensão do Rn, tá? Então se você está com um poliedro no Rn, ele tem que ter dimensão n, senão ele não tem dimensão cheia, beleza? Deixa eu mostrar aqui, ó, eu vou pular aqui uns slides, depois eu volto. Só para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Então imagina que eu estou em 3 dimensões, né? Então eu tenho 3 eixos aqui, ó, 3 dimensões. Aí se eu olhar para esse caixão aqui, né, que parece um caixão esse negócio aqui amarelo, né? Se você for olhar para esse poliedro aqui, ó, eu conseguiria desenhar esse poliedro em 2 dimensões, né? É uma figura bidimensional, ela não é uma figura tridimensional, né? Então,
esse poliedro não tem dimensão cheia, entendeu? Porque ele está no espaço aqui no R3, né? Só que eu conseguiria desenhar ele no R2, certo? Se eu colocasse aqui só, jogasse, empurrasse ele aqui, ó, podia desenhar ele só usando duas, né, dimensões, tá? Nesse quadrante aqui, sei lá. Certo? Então ele não vai ter dimensão cheia, tá? Isso é importante a gente saber a dimensão do poliedro para depois a gente conseguir olhar as inequações lá para ver se elas estão de fato encostando lá o máximo possível no poliedro, né? Porque eu estava falando de encostar lá, olhando para um poliedro de duas dimensões, mas e se fosse um poliedro, por exemplo, de três dimensões? O que seria o máximo possível que eu encostaria nesse poliedro? Né? Imagina que assim, né? Se o poliedro fosse essa figura aqui, ó, com essa, imagina com esse ponto F aqui em cima, ó, e aí essa parte que está pontilhada aqui, ó, então tudo isso seria o poliedro, né? Essa figura tridimensional, né? E aí considera aqui a não negatividade, tá? Então, olhando só para os quadrantes aqui que estão para o nosso lado aqui, vamos dizer, né? Na nossa visão aqui geométrica da coisa, né? Então, esse poliedro aqui, ó, se eu pegasse uma inequação que só toca nessa reta aqui, ó, ela ainda não seria boa o bastante. Eu gostaria de ter uma inequação que toca nessa face aqui, vou antecipar aqui as terminologias que a gente vai usar daqui a pouco. Então tá vendo essa face toda aqui, ó, tá, desse poliedro? Isso aqui é uma inequação, né? Eu tenho uma inequação aqui que bate aqui nessa face toda, tá? Então ela toca três vértices, né? Como a gente está olhando para um poliedro agora de três dimensões, aí eu consigo ter uma inequação linear que toca três vértices do poliedro, tá? Três vértices LIs, né? Que eles não são três vértices que estão aqui na mesma reta, né? Então são três vértices linearmente independentes aqui, né? Aí aqui eu até acho que eu deveria dizer afim independentes, vai? Acho que era o mais correto aqui. Não sei, vai. Eles não poderiam ser colineares, tá? Se eu pegasse três pontos aqui colineares, aí não faria sentido. Eu tenho que ter três pontos aqui que não são colineares, né? É, Aí, às vezes na hora de. Dá uma fundida na cabeça quando a gente tá meio. Deixa eu ver que horas são aqui, ó. Já são quase meia-noite, né? Então a cabeça da gente já tá pegando no tranco. Mas enfim, então assim, voltando no que eu estava falando, né? É, então para eu saber se a minha equação é boa ou não é, eu tenho que conhecer a dimensão do poliedro, né? Porque se é um poliedro desse aqui amarelinho que tem duas dimensões, né? Então uma inequação que toca essa reta aqui, ó, que pega dois vértices dele, né? Que pega o D e o C, por exemplo, seria já uma inequação boa. Agora, se o poliedro fosse esse aqui, ó, considerando agora o F aqui, considerando toda essa parte dentro aqui dessas linhas pontilhadas, aí essa inequação aqui ela já não seria boa, né? Eu gostaria de uma inequação aqui que pega essa face toda aqui, ó, tá? Que pega as três vértices aqui, ó, tá bom? Então eu tenho que conhecer a dimensão do poliedro antes de mais nada aí, tá? E uma das coisas então é essa coisa da dimensão cheia, né? Então tá bom. Beleza, então para ter dimensão cheia, a dimensão do S tem que ser a mesma dimensão do Rn, que é n, né, no caso. Exemplo, deixa eu dar uma bicada aqui na minha água. Então eu peguei dois pontos afim independentes. Dois não, três, desculpa. Acho que é isso que eu fiz confusão na hora que eu. Mas deixa pra lá. Eu acho que eu falei um negócio ali, mas meio errado ali, mas tudo bem. Não, não vai afetar ali a compreensão de vocês. A hora que eu falei do afim lá, independente e tal, não era bem isso. Mas deixa pra lá, vai, esquece. Acho que deu pra sacar aqui o que eu queria falar, né?
O importante não é explicar tudo de forma perfeita, né? O importante é que vocês tenham a intuição das coisas correta, né? Os detalhes depois, cada um na hora que tiver que usar as coisas, aí tem que fazer com calma, né? Com sentar e ler as coisas com calma. Então tá bom, ó, vamos pegar três pontos aqui desse poliedro, tá? Pontos que são afim independentes, né? Então o 1, 3. Então vamos ver aqui, ó, o 1 é o x1, né? Tá, 1, 3, é esse ponto aqui, ó, né? Depois o 3, 5, né? 3, 5 é esse ponto aqui. E o 6, 1 é esse ponto aqui, ó. Então eles são afim independentes, né? Porque eles não estão os três aqui colineares, né? Tá bom, eles são afim independentes. Aí como estamos no R2, não pode haver mais vetores AI em P, tá? Porque aí se eu pegar um quarto ponto, tendo esses três pontos aqui, ó, eu consigo obter, por combinações afins desses três pontos, como eles são, né, afim independentes, eu consigo obter o R2 todo, tá bom? Então não dá para ter mais do que três pontos afim independentes em R2, tá? Então, como estamos no R2, não pode haver mais vetores AI em P. Logo, o posto afim de P é igual a 3 e a dimensão dele é 2, tá bom? Ou seja, né, eu mostrando três pontos, eu considerando o R2, se eu pegar três pontos desse poliedro que são afim independentes, eu consigo concluir que a dimensão dele é 2. Eu consigo concluir que ele tem dimensão cheia, tá bom? Basta eu pegar três pontos afim independentes desse poliedro, tá bom? Que aí eu vou concluir que o posto afim dele é 3 e, portanto, a dimensão dele vai ser 2, né? Se o S for vazio, aí a dimensão do S é menos 1, tá? Uma convenção aqui. Teoria. Seja P um poliedro não vazio de Rn dado por. É um conjunto de equações com um conjunto de inequações. Deixa eu dar um spoiler aqui primeiro, pessoal. Só para vocês entenderem por que é importante essa coisa de diferenciar equação de inequação, tá? Vamos olhar aqui, ó. Por que esse caixãozinho aqui amarelo, por que esse poliedro aqui, ele não tem dimensão cheia, tá? Vamos olhar para a descrição desse poliedro aqui, ó, né? Essa inequação aqui, ó, a primeira, vermelhinha, ela é a inequação que é dessa face aqui, ó, do EDF, né? Ó, EDF, é essa face aqui, ó, tá? Então, essa inequação, ela tá me dando essa face aqui. Essa inequação azul aqui, ó, CDF, CDF, é essa outra face aqui da frente, ó, tá? Essa outra inequação BCF, é essa outra face aqui, ó, B, C e F, tá bom? Ou seja, aí depois tem o x maior ou igual a zero, né? x1, desculpa, x1 maior ou igual a zero, tá? Só para ficar mais fácil da gente olhar. E x2 maior ou igual a zero, é a não negatividade, tá? No x1 e no x2, tá? Para esse poliedro ficar aqui só pro lado que a gente está olhando aqui. Até aí, ó, até as inequações que eu falei aqui, ó, eu teria um poliedro de dimensão cheia. O que fez o poliedro não ter a dimensão cheia? Essa equação aqui, ó, x3 igual a 1, tá? Então o x3 igual a 1, ele fatiou o poliedro e pegou só essa fatia aqui, ó, tá? Ele descascou aqui, ó, pegou só o caixãozinho aqui que eu tô chamando, né? Certo? Então o fato de ter uma equação diminuiu a dimensão do poliedro, entendeu? Então por isso que é importante a gente, quando for falar das coisas, a gente separar aqui o que é equação, o que é inequação, tá bom? Quanto mais equações tiver lá na descrição do poliedro, vai diminuindo a dimensão dele, tá?
Fui fechar a janela aqui que começou a entrar um vento gelado. Tá bom? Então, quanto mais equações tiver lá, vai diminuindo a dimensão do poliedro. Tá bom? Então, vamos para as definições aqui. Ó. Seja P um poliedro não vazio de Rn dado por um conjunto aqui de equações e um conjunto de inequações. Que aí a gente também vai olhar aqui dessa forma também, tá? Individualmente aqui, ó, cada equação e cada inequação, tá bom? E aí M igualzinho é o conjunto de índices das equações aqui e também o M menor igual é o conjunto de índices das inequações aqui, tá? Das linhas de A, tá? Então é o conjunto de índices das linhas de A que são igualdades ou desigualdades aqui, né? E, além disso, para todo I, que é índice aqui das inequações, né, ele não é combinação linear desse A. Aqui, deixa eu só digerir isso aqui para vocês. A gente tá, o que está sendo dito aqui? Ó? Que eu tenho um sistema que não é redundante, tá? Então, assim, não tem inequação que é combinação linear de outras inequações, tá? Então o sistema ele não é redundante, tá? Não tem inequação que eu poderia arrancar do sistema que não ia fazer diferença nenhuma. Qualquer uma que eu arrancar aqui faz diferença, tá? Então elas não são redundantes, tá? E outra coisa também, nas inequações não pode ter igualdades implícitas, tá? O que seria uma igualdade implícita? Tá? Se eu quisesse uma igualdade assim, por exemplo, x é igual a 5, eu poderia falar que x é maior ou igual a 5 e poderia dizer que menos x é maior ou igual a menos 5, né? Que seria x menor ou igual a 5, né? Então, x maior ou igual a 5 e x menor ou igual a 5 são duas inequações, mas que está implícito através dessas duas inequações que o x é igual a 5, tá bom? Né? Então, se eu tenho, né? Então, eu não posso sacanear aqui, né? Se eu quero dizer que o x é igual a 5, eu boto a equação aqui. Eu não vou botar duas inequações para, né? Senão você vai falar, o meu sistema não tem nenhuma equação, mas ele tem, né? Ele tem uma equação implícita lá, porque as duas inequações que você colocou, elas implicam numa equação, tá? Então imagina que assim, eu estou olhando para um sistema que não é redundante e não tem nenhuma sacanagem desse tipo aqui de descrever equações como inequações, né? Certo? Então, a dimensão do P é mais o posto, olhando agora para a matriz lá que tem as igualdades, junto com o vetor que tem as igualdades, vai ser igual a dimensão de P mais o posto da matriz de igualdade, que é igual a N, tá bom? Aqui a gente já viu lá que quando o sistema tem solução, esse lado aqui é igual a esse aqui, né? O P de A com B é a mesma coisa, o posto, né, disso aqui é a mesma coisa do posto só do A sozinho. Isso a gente viu lá no começo, né? O que a novidade para a gente aqui é que isso é igual a N, tá? Então, que a dimensão do P mais o posto de A é igual a N, tá bom? Então, ou seja, né, quanto mais aumentar o posto desse A das igualdades aqui, ó, menor vai ser a dimensão de P, tá bom? Quanto mais equação eu tiver, vai diminuindo a minha dimensão aqui do meu poliedro. Como P é diferente de zero, tá? De zero não, desculpa, de vazio, né? Então o poliedro não é vazio, né? A gente está olhando para um poliedro que não é vazio, né? Estava dito aqui em cima, né? Pela proposição 3, que eu nem lembro qual que é. Proposição 3, né? S não é vazio, C e somente C vale isso aqui, né? Tá, então vamos voltar lá. Então, como o P não é vazio, né? Então, pela proposição 3, esse cara é igual a esse, né? Tá, isso eu tinha falado aqui antes já, né? Tá bom, beleza, deixa pra lá. Além disso, se P tem dimensão cheia, é que às vezes tem alguns detalhezinhos que a gente passa batido, né?
Isso aqui é igual a isso porque o poliedro não é vazio, né, tal, né? É, então, além disso, se P tem dimensão cheia, então M igual deve ser vazio, né? Então, ou seja, não tem nenhuma igualdade, tá? Para o poliedro ter dimensão cheia, eu não posso ter nenhuma igualdade, beleza? Porque para ele ser dimensão cheia, a dimensão dele tem que ser n, então o posto dessa matriz de igualdade tem que ser zero, portanto ela não tem, né, nenhuma coluna, certo? Ela não está lá, né? Tá bom, aí aqui ó, a figura eu acabei já explicando para vocês, né, o que ela representa aqui, né? Tá bom? Então um poliedro que não tem dimensão cheia porque ele tem uma equação. E aí, como ele está em três dimensões, ele tem uma equação, e aqui a gente está olhando para o sistema que não é redundante, né? Aquela coisa toda, que não tem igualdades implícitas e tal. Então esse poliedro vai ter dimensão 2, né? Porque eu tenho uma equação. Se eu tivesse duas equações, aí ele ia ter dimensão um. Ele ia ser uma reta só. Certo? Tô pensando aqui se eu pauso o vídeo ou se eu estico ainda mais um pouco. Definição 6. Vamos começar a falar de faces, né? Vou pausar o vídeo. Vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu continuo.